Bom dia, família. Eu me encontro aqui na região Mata das Matas ainda, né? Mas eu já acordei pensando assim, não vou procurar literatura, não. É experiência de vida. Eu procurei 4 coisas. Eu poderia falar de 10, vou botar 4 ou 5 de segmento de vida das pessoas. Primeiro, eles dizem que nas universidades e nas igrejas formam os grandes homens. Isso aí é o que dizem. Pode até formar porque o ensino, mas primeiro pega meu canal, Quarta Oliveira, pega meu Face, Zé do Gomes. Mais uma vez eu não vou agradar todo mundo, mas não estou aqui para agradar ninguém. Vou falar de personalidade, de criação. Outros dizem que é na escola, outros dizem que é na igreja, mentira. O caráter é formado no berço da família. Vamos falar aqui de mulheres. Tem mulheres que elas nascem com as mães prostitutas desde jovem. E elas crescem prostituindo, elas crescem, as mulheres, as mães delas traíram o marido várias vezes, elas crescem traindo, é uma coisa terrível. Olha, eu falo para você de mulher de roça, não. Falando de mulher formada, pedagogas, psicólogas, médicas, magistradas, governadoras, presidentes, enfim, é uma doença que atinge os órgãos genitais dela. Se você não sabe, vamos para o lado espiritual. Existe um demônio chamado Pombagira Cigana, Maria Padilha e Maria Mulambo. Tem a chefe dela, que é Pombagira egípcia. Ela aloja no órgão sexual. Uma vez eu fiz uma loucura numa igreja. Todo mundo sabe que eu sou aquele pastor doido, né? Me chamam de doido. Tinha uma mulher, quando eu comecei o ministério, tinha uma jovem que ela não aguentava ver um homem na igreja, que ia lá, olhava e terminava levando aquele jovem para a cama. Um dia eu fiz uma loucura. Eu sempre nunca tive juízo, nem quero ter. Eu nunca tive ética, nem quero ter ética. Porque minha ética não é aquela ética falsa para poder enganar ninguém. É a ética que Deus me deu, sabedoria, conhecimento, experiência de vida, né? Falei, hoje eu vou fazer uma coisa louca. Ou eu saio dessa igreja expulso daqui, ou então chamei, mandei as ovelhas trazerem ela, eu sabia que o diabo ia manifestar. Coloquei assim, só em código, né? Botei a mão assim, 5 ao redor dela. Levantei a saia dela, peguei um punhado de óleo, cheguei na vagina dela e decretei a falência do demônio. Foi meio que dar um tiro. Aquela mulher saiu gritando e queimando e pegando fogo na vagina. A loucura! Você nunca falou uma coisa dessa. Mas quem me acompanha até hoje, fez parte do começo do ministério, sabe dessa história. Essa é a voz de celular, é mais um programa ao vivo, eu não gosto de contar historinha, nem contar mentira. Então tem mulheres, então até hoje, elas não conseguem uma vida regular, um casamento sincero. Elas dormem com você, sentem prazer com você, mas pensando em outro homem. É a coisa que elas têm dentro delas. Qualquer oportunidade elas criam para sair com outro homem, para depois jogar a culpa na pessoa e dizer que foi por causa disso e daquilo. Então é muito perigoso. Chama-se um demônio hereditário. Esse demônio só é quebrado com o jejum e oração. É uma das questões. A outra é o caráter que eu falei no começo. Vamos para o meio que você vive. Nós somos produto do meio. Eu nasci nessa roça aqui, criei aqui. Eu tenho vários amigos que eu gosto mesmo. Hoje eles são casados, têm 12, 13 filhos. As mulheres já estão bem velhas, e na mesma idade minha, eles estão acabados, porque o meio fez isso. Os filhos fumando, bebendo. Então, assim, eu saí daqui cedo, procurei o mundo e virei outro produto. Então, tem essas coisas. Agora, uma mulher dessa que eu falei, que tem esse demônio de pomba-gira, que veio hereditário da mãe delas, ninguém tira. Ela não vai ser fiel a seu ninguém. Depois ela às vezes chora, se arrepende, pede perdão,
Mas na primeira oportunidade que ela encontrar um homem, ela faz a mesma coisa para realizar aquele desejo diabólico que vem disso, do sangue, vem da natureza delas. Eu já tive mulheres assim, e que minha vida foi muito pregressa, né? Uma vida muito irregular. Esse aqui é o Embucajá, né? Eu já passei por isso, eu estou falando do que eu vivi, né? O que eu vivo até hoje, às vezes, que a gente está na terra para viver, né? Para aprender, para ensinar. Então, eu quero dizer para você, se você não leu aquele livro Fuja Nick, fuja dessas mulheres. Elas não vão mudar nunca. Elas estão com você no carro, mas elas estão olhando para um homem que passa, para aquela parte genital do homem. Elas estão olhando para o corpo do homem, não estão imaginando na mente, conversando com você, mas o olho está ali. É uma doença diabólica. O inimigo pega aquela fragilidade delas e elas nunca foram felizes com homem nenhum. Elas não conseguem ter prazer, porque prazer até uma jega tem, prazer até uma égua tem, prazer até uma mula que não pare tem, prazer uma vaca tem. Agora, sentir amor, vaca não tem amor por ninguém. Então essas mulheres não conseguem amar ninguém por causa da doença na vagina dela. É preciso que haja um homem de confiança e ela admite um estudo psicológico que elas também não admitem. Elas acham que é dando troco que está satisfeita. Se realizam, elas estão acostumadas e elas acham que ninguém sabe. Uma mulher dessas são derramado óleo como pastoras, elas fazem aquilo, torna normal, se limpa ali, toma banho. Mesmo indo para a igreja, vai dar um culto, pregam, derrama fogo. Mas são prostitutas hereditárias que não há cura. Essa é a voz desse lá, que é o pastor Zelito. Estou aqui na região do Matagal, onde eu gosto de viver, onde eu inspiro as minhas mensagens. Eu não estou aqui com a Bíblia aberta, mas a experiência me deu esse direito, né? E o estudo, e os grandes psiquiatras que eu estudei, tudo me explica isso aí. Agora, se você está achando que eu estou criando situações, procura ler e procura analisar as amigas que você tem. Essas mulheres, elas têm 4, 5, 6 parceiros, um na espera quando brigar com o parceiro que ela diz que ama. Porque toda prostituta na cama, ela ama. Toda prostituta na cama dá prazer a você. Toda prostituta na cama, não importa o título que ela tem. Ela sente prazer, te chama de amor, o homem da vida dela, mas deu as costas no outro dia ao outro. É como num prostíbulo. Eu já vivi muito em prostíbulo, muito em bregas, que da época era brega. Hoje é prostíbulo chique, né? Até disque, não sei o que, tá. E na cama ela era sua esposa, mas se dava as costas, outra esposa já assumia. Então assim são essas mulheres, menos ungidas a pastoras. Eu quero só avisar os pastores que tenham muito cuidado ao convidar tanto pastores como pastoras para liberar uma palavra para o pessoal que você dirige. Que você tem um sistema de trabalho, implantou com amor, com caráter, que nem todos são assim, né? Aí chega uma prostituta dessa, sobe num. Pega o local de palestra e as outras ficam ouvindo. Todas já aqui na cidade, pequena ou grande, todo mundo sabe do erro de uma pessoa. No trabalho todo mundo sabe. Se olhar, você que tem o dom de Deus, você olha no rosto, você vê logo a prostituição no rosto, a tristeza, a falta de alegria. É fácil você conhecer uma pessoa. Como terapeuta, olha no olho dela. Se o olho dela estiver brilhando, o corpo está todo bem. Se não estiver, você já sabe. Ou está num pecado oculto, ou então continua fazendo um pecado oculto. Aí acostuma e acha que Deus. E outra coisa, derrama fogo nos altares que elas vão. Então, cuidado com essas prostitutas anônimas. Anônimas não. Para elas são anônimas, ninguém sabe. Mas hoje mesmo, tem cidades aí pequenas, e pastor nenhum chama mais a mulher para botar uma mulher dessa para subir no púlpito. Ela já anda com a cabeça baixa, mas só pensando em dar um golpe em um ou outro acolá. Mesmo que elas não dão um golpe em dinheiro, mas é um prazer que elas têm, talvez para vingar no útero da mãe o que elas passaram. Essa é a voz desse celular, pega meu canal, Cláudio Trabalho Oliveira, pega meu Face, que é Zé Gomes. Então, cuidado com as prostitutas que estão dentro das denominações,
dentro do jurado, dentro dos congressos nacionais, no meio dos deputados, no meio da elite, também existe esse tipo de mulheres. Mas quando eu falo mulher também, eu não poupo os homens. Eu falo das mulheres, que é o meu convívio. Eu trabalho com mais de 4.000 pessoas, eu sei a história, eu aconselho. Isso é terrível. Isso não tem cura. Elas não vão amar ninguém nunca. Elas vão ficar 1 ano, 2 com o marido, depois elas enjoam deles, procura outro. Elas às vezes compram até pênis de silicone, compram vibradores para satisfazer o pecado diabólico que carrega no corpo dela, está alojado na vagina. Eu estou dizendo pra você que eu fiz esse trabalho, mas eu fui um louco. Acho que eu não faria mais hoje. Quando eu coloquei o óleo aquela jovem, ela saiu correndo, bateu numa porta, caiu de costas e deixa acontecer. O óleo queimou tanto que hoje era uma senhora casada, e ela pode dar testemunho se eu quiser. Casada, foi liberta, porque o demônio aloja na vagina. Porque se você pensa que o sexo não é um canal muito forte de. O sexo não, a prostituição, porque o sexo é amor. É um canal muito forte de desgraça na sua vida. Eu falei assim no mês passado sobre as doenças venéreas, sobre a guinorreia, sobre o escorrimento, sobre o galho de Cristo, que eles não falam afogás, as herpes na língua, herpes não pega chupando picolé, você sabe disso, né? Todas elas têm esse vício doente que elas carregam para vingar talvez do corpo delas e acaba como... Ainda além de uma coisa, eu vou falar como espiritual, um demônio chamado caveirinha. Quando esse demônio na poça dessa, você pode até não entender, você que é estudioso e sabidão, o demônio caveirinha é um demônio que ataca a pessoa desse tipo de vida que leva, ela vai emagrecendo, ela pode comer bem, alimenta bem, mas vai secando na cama. E nunca orei por uma para Deus curar. Todos o diabo levou. Deus permitiu. Porque a oportunidade vem, ela só para numa cama. Ah, mas eu vou ser feliz. Feliz com sexo. Feliz sentindo prazer com um homem que não é seu, que é dos outros. Feliz traindo os maridos. Feliz fazendo homens de bem chorar. Feliz fazendo homens sofrerem. São prostitutas legalizadas, documentadas, com canudo de faculdade, com canudo de estudos grandes, posições grandes, mas são as mesmas prostitutas. É como diz um adágio popular, só muda a coleira, as cachorras ou os cachorros são os mesmos. Quando eu falo aqui mulheres, eu estou falando do que eu conheço, né? Que eu acompanho, mas tem muitos aí que eles não abrem comigo. Essa é a voz desse celular. E outra coisa, qualquer coisinha, é para estar com 4, 5 anos com um parceiro, que era ouvir falar de outra, que mulher nenhuma quer ver outra feliz. Só levando no ouvido, no ouvido, no ouvido, no ouvido. Porque quando não é a mulher, um homem está afim dela, sabe que ela tem a fragilidade, consegue infiltrar, levar para a cama. Depois esquece. Essa é a voz desse celular. Pega meu canal, Coragem Trabalho Oliveira, pega meu Face. Então as prostitutas, elas estão infiltradas nos congressos nacionais, elas estão infiltradas no judiciário, estão infiltradas dentro das igrejas, elas estão infiltradas dentro das escolas pedagogas, mas tudo com canudo na mão, mas são prostitutas e prostitutos que levam as pessoas à desgraça. Essa é a voz desse celular. Sou de uma roça. Como é que eu sou de uma roça, fala uma coisa dessa e consegue provar? Consigo. Pega meu telefone, olha aí, ó, 77 981 20 98 32 20, parece, se eu não me engano. Fico aqui de cor. Então, eu estou falando a verdade, estou falando para o mundo todinho. Agora você vai entrar no ar, já estou ao vivo. Essa é a voz do celular, mais uma explosão de audiência. Cuidado, fuja, fuja das prostitutas elegantes.